Olá, seja muito bem-vindo ao Arquétipo das Deusas, um canal onde a gente fala de mitologia e arquétipos em prol do autoconhecimento. Eu sou a Rochelle Casap e hoje eu quero falar um pouco sobre o arquétipo da Deméter, a mãe. Quando a gente fala em Deméter, principalmente isso acontece nas rodas das deusas, né? A primeira ideia que as pessoas têm é pensar na mãe. A mulher que é Deméter é a mãe, é a mulher que gosta de cozinhar, que gosta de nutrir os outros, né? Que tá sempre ali inventando uma receita nova, né? E gosta de estar com tudo sempre muito certinho, né? O lanchinho das crianças, tá sempre rodeada de crianças, tem muita paciência, tá sempre muito disposta, né? É a mama. Mas Deméter não representa só isso, né? Deméter, enquanto energia arquetípica, enquanto essa energia da mãe, sim, o que ela representa? A nossa capacidade de criar, a nossa fertilidade, a nossa generosidade, tudo que a mulher tem de mais feminino, de mais profundo, que pode ajudar na construção do nosso futuro, né? A plantar o próprio futuro com esse olhar do feminino de Deméter. O que isso significa? Significa principalmente que a gente possa olhar para os nossos dons e para os nossos talentos, que muitas vezes a gente deixa adormecido dentro da gaveta, os nossos sonhos, os nossos projetos, são coisas que a gente gostaria de pôr no mundo, de dar à luz, né? Há tantas possibilidades, um empreendimento, um negócio que você quer desenvolver, ou pode ser realmente escrever um livro, ou, né? Plantar uma árvore, ter um filho, são faces de Deméter, sim, porque Deméter tem tudo a ver com o nosso criativo, com a nossa capacidade não só de nutrir, mas também de gerar. Mas cuidar, plantar o próprio futuro realmente é trabalhoso, exige dedicação diária. Ah, Rochelle, você está viajando porque eu tenho um boleto para pagar no fim do mês, eu tenho que cuidar do meu trabalho porque eu estudei muito para conquistar esse diploma, não posso sair dele, ou eu batalhei muito para passar nesse concurso, não posso deixar. Não é isso, não é deixar para trás o que você gosta de fazer, mas é voltar, não é o que você vai tirar da sua vida, né? Mas Deméter fala do que você vai incluir na sua vida para começar a vicejar novamente. Quantas vezes a gente entra num estado, numa sensação de cansaço, o tempo inteiro acorda cansada, né? Batalha, tá sempre, pode, sabe, um leão por dia, eu tenho que enfrentar um leão por dia, né? Ou a gente escuta no trabalho, me manda esse problema que eu resolvo, eu mato no peito, né? Então são todas linguagens, se a gente for prestar atenção, do masculino, né? A linguagem, o mundo masculino, ele é muito bélico, né? Muito guerreiro, tá sempre enfrentando algo. E aí entra naquele turbilhão de tarefas a cumprir e a gente se perde e não se conhece mais. Chega um momento que você olha na frente do espelho e pergunta: quem sou eu? Quem é essa pessoa? O que eu fiz da minha vida? Né? E aí entram vários questionamentos. Ou a gente cai no nosso na agressividade, no julgamento, na crítica, né, na intolerância, na rispidez. Então a gente se torna uma pessoa muito dura, né, muito amarga por dentro. Ou a gente cai num outro oposto, que é a carência, que é sufocar os outros na nossa carência, ou então ser muito manipuladora porque a gente quer atenção o tempo todo. A gente vai de um extremo ao outro e isso também não preenche esse vazio, também não responde a pergunta de quem eu sou. E cai nesse turbilhão, né, nesse fluxo que a sociedade espera, fazendo o que todo mundo espera que a gente faça, que a gente reaja como todo mundo espera e não faz o que a gente quer. Então a gente rompe com a nossa própria essência e aí entra em todos esses sintomas, né, que a gente não reconhece, a gente se torna agressivo, impaciente, não tem paciência com o marido, com o filho, começa a buscar fora, e nada tá bom, e a gente não enxerga, não consegue enxergar a raiz de toda a questão, que é o rompimento com a nossa energia feminina, o afastamento da nossa deusa interior. Por isso que todas as vezes que eu faço a roda das deusas, é praticamente assim, muito difícil eu não falar da jornada da heroína. A jornada da heroína é o ponto de partida do meu livro digital, Caminhos da Deusa, que ele nasceu de uma aula que eu dei, né, justamente sobre isso, sobre o momento que a gente rompe com a energia feminina, a nossa energia da nossa mãe,
e parte para o mundo nessa energia masculina, né, valorizando a clareza, a disciplina, a ordem, todas as questões do masculino que nos encantam, né? O homem é o provedor, ele sai para buscar o sustento da casa. Então, quando eu sou uma menininha, uma criancinha, eu vejo que a minha mãe tá ali, tá só limpando a casa, não faz nada o dia inteiro. A gente mesmo já cresce com uma ideia errada do que é o feminino. Então a gente já tem uma distorção do que é o feminino, do entendimento do que a nossa mãe, do papel dela e das mulheres da nossa família, as mulheres do nosso sistema passaram e passam. A gente rompe com essa energia, né? E vê, não, isso não, coisa de mulherzinha, ficar em casa, cuidar de filha. Quantas mulheres chegam na idade adulta e não sabem cozinhar a própria comida, cuidar de uma casa, não sabem ligar uma máquina de lavar roupa? Por quê? Porque se distanciaram disso. Não, você, às vezes até dentro da própria casa, né? Eu mesmo via, claro, eu aprendi a cozinhar na adolescência, enfim, mas eu mesmo via, você tem que estudar para não ficar igual eu, você tem que estudar para se dar bem na vida, né? Você tem que ser independente, ter seu próprio dinheiro. Sim, você pode ser independente, ter seu próprio dinheiro, mas pode ter um companheiro também, ou uma companheira, né? Então, assim, uma coisa não anula a outra, né? A gente aprende que ser mulher é muito difícil, né? Ser mulher é muito doloroso. Para ficar bonita tem que sofrer, né? A gente aprende ao longo de toda a vida que mulher, nossa, sofre com fluxo menstrual, sofre com tudo para ganhar filho. Quando tu tiver um filho, tu vai ver a dor que é. Então, tudo isso faz o quê? Com que a gente se afaste e eu não vou repelir isso, eu não quero isso pra mim, né? Já que elas estão dizendo que é ruim, porque a gente ama tanto essas mulheres, a gente vê tudo que elas passam, que a gente acaba acreditando nisso que elas estão vivendo, e porque elas também não tinham acesso a outra informação, outra ideia, né, diferenciada do que poderia ser o feminino, essa conexão com a essência feminina. E aqui eu não tô falando de fazer a unha, botar florzinha no cabelo, andar de vestidinho rodado, não. Eu tô falando de conexão com a intuição, tô falando de criatividade, tô falando de gentileza, de empatia, de vulnerabilidade, né? Quando os homens chegam em casa do trabalho, isso é uma coisa que eu sempre falo, eles chegam em casa cansados do trabalho, eles sentam no sofá e ficam lá. A mulher, quando chega, não, né? A mulher chega, ó, e tem um monte de coisa para resolver. Então a gente aprende que a gente também não pode descansar, porque a gente tem que ser guerreira 24 horas por dia, e isso desgasta, isso é o fim, né? Então o que acontece? A gente rompeu com a energia do nosso feminino lá na infância, né? Lá na jornada da heroína. Eu sempre vou trazer isso tem a ver com Deméter, sim, eu já vou reconectar essas ideias. E a gente começa a entrar nessa energia mais masculina. Então eu vou ser disciplinada, eu vou pôr ordem na casa, vou ter, sabe, ir pela razão, pelo mental. Eu sou clara, eu sou coerente, né? E a gente precisa ter clareza na vida, precisa de coerência, precisa de disciplina. Mas chega um momento que quando isso ultrapassa os limites do saudável, a gente entra na nossa energia masculina ferida. A gente vai entrando eu não tô falando de gênero, né? Sempre que é energia. A gente acaba se tornando cruel, agressiva no modo de lidar. Não, pode deixar aqui que eu resolvo isso. Ou a gente vai sempre com 4 pedras na mão para conversar com o outro, ataca para se defender. Se torna violenta, uma fome de poder muito grande. A gente não, eu vou ser diretora disso, custe o que custar, né? Eu vou ganhar dinheiro, custe o que custar. Nos tornamos arrogantes e entramos na questão do julgamento, especialmente contra outras mulheres, né? Isso tudo é um afastamento, e quando a gente percebe que por mais que a gente tente ser iguais aos homens, a gente nunca chega lá, a gente vê que também não é esse o canal, que também aquele vazio, aquele sentimento continua, a gente ainda não sabe quem a gente entra numa crise, né? Porque a gente estava iludida com o sucesso no mundo masculino, né? Porque assim, os homens eles são muito lineares na forma de pensar, eles vão fazendo as coisas passo a passo, né? E eles também não têm essa oscilação hormonal que a gente tem. Também é Deméter isso, né? Os ciclos da mulher. Então a gente tem altos e baixos ao longo do mês, ao longo de um dia, nós somos várias, né? E isso muda muito, muito, nosso hormonal mexe muito com o nosso sistema. Nós somos
né, é uma montanha russa, tem altos e baixos, os homens são mais lineares. Isso muda também a forma deles pensarem. A gente não vai conseguir ser igual, porque a gente precisa aprender, e isso é Deméter quem ensina, a respeitar os nossos ciclos. E aí a gente começa, quando a gente está nessa fase de crise, né, de poxa, o masculino também não está funcionando, ser uma executiva, uma guerreira no mundo corporativo, no mundo do trabalho não está funcionando, o que eu faço? A gente vai se reencontrando com a deusa, né? A gente começa a perceber a nossa intuição aflorar aqui, uma mensagem ali, uma mulher que aparece dizer alguma coisa diferente lá, e vai, a partir do reencontro com a deusa, a gente começa um trabalho de ressignificar o nosso feminino, de unir a nossa energia, especialmente a energia materna. A gente vai costurando novamente. Sabe aquele filme da Valente? Que ela rasga a tapeçaria e depois ela vai costurar, e nisso é uma forma de representar ela refazendo os laços com o feminino e com a mãe. Os filmes da Disney, eles são muito lindos, assim, os filmes da Disney, eles trazem essa mensagem pra gente arquetípica, que é muito interessante, e é uma forma também da gente entender como é que é o arquétipo da Deméter, né? Então a gente vai entendendo a nossa energia feminina, faz as pazes com a nossa mãe interna, né? Não é só a mãe externa, é a mãe interna. Ressignifica o masculino também, a nossa energia masculina, porque a gente precisa ter os elementos do nosso masculino de assertividade, de clareza, de disciplina, né? Precisa ser forte em alguns momentos também. Mas o que acontece? As nossas carências a gente aprende a trabalhar, a gente sai também do feminino ferido, né? A gente deixa de ser manipuladora, de ser dependente, carente, sufocante, sabe? A Felícia sufoca as pessoas, fala o tempo inteiro, que é carinho o tempo inteiro. E calma, tá longe do feminino, né? Tá longe. O feminino, ele é criativo, sim, mas ele é harmônico, né? Ele vai fazer com que nos aflore nossos dons, nossos talentos, de forma muito tranquila, muito nutritiva, porque vai nos alimentar. Então toda aquela fome que a gente tinha, que achava que era fome de poder, fome de status, fome disso, daquilo, fome de alma, né? No livro Mulheres que Correm com os Lobos, ela fala muito sobre isso também. Então a nossa fome de alma a gente vai suprindo a partir da nossa conexão com a energia feminina curada, né? Com tranquilidade, com harmonia, deixando a nossa criatividade, aproveitando a vida. Então quando eu falo que, por exemplo, a Afrodite se desmancha quando ela come alguma coisa, nos sabores que ela sente, é porque ela entende que estar viva é um motivo é uma dádiva. Estar viva é um motivo de muita alegria. Então ela se lança na vida com muito amor em tudo, né? E a partir daí a gente entende que a gente pode descansar. Eu tô vulnerável, eu tô mexida. Olha, hoje eu tô na minha época de TPM, tô assim com meus hormônios à flor da pele. Eu preciso pegar mais leve, ó. Então, a partir do momento que a gente consegue também expressar e honrar os nossos sentimentos, mostrar que vulnerável não é fraqueza, é uma coragem. Pede para uma mulher Atena, para uma mulher Ártemis mostrar a vulnerabilidade dela, é dificílimo. Atena tirar a armadura é dificílimo. Então a gente vai aos pouquinhos aprendendo a dar limites para as pessoas, né? Olha, eu não posso fazer isso porque hoje eu não estou bem para isso, né? Hoje eu vou mais devagar. Hoje, se eu conseguir cumprir as 3 maiores tarefas do meu dia, tá bom, né? Entregar um projeto, levar meu filho na escola e fazer o jantar. É isso que eu tenho que fazer hoje e tá tudo certo. Se eu consigo só regar as plantas hoje, tá ótimo, é o que eu consigo hoje. Hoje, amanhã é outro dia. Então a gente vai entendendo como a gente funciona, vai se respeitando. E isso tudo é aceitação, né? A gente vai aceitando quem a gente é, aceitando os nossos limites, os nossos potenciais, e vai perdendo o medo de perder as pessoas. Deméter ensina muito sobre isso. Nós somos cíclicas, né? Nós precisamos de tempo para os outros, mas também de tempo para nós. Deméter ensina a automaternagem. Se a gente tem alguma carência, se a gente tem algum desconforto com relação ao que a gente passou, o que a gente viveu, desconforto físico, desconforto emocional, hoje eu posso olhar para mim e me automaternar, me acolher e me trazer esse conforto, né? Sem medo do que os outros vão pensar, porque
os outros são os outros, né? E é uma jornada assim, são escolhas, né? São escolhas, às vezes a gente vai se sentir meio incompreendida, mas quando você se sentir incompreendida nessa jornada, lembra que isso tudo é muito solitário, as nossas transformações mais profundas. Olha a borboleta que se fecha num casulo, né? A lagarta se fecha no casulo antes de virar borboleta. Essas transformações mais profundas, elas são muito solitárias. E tá tudo bem, cada um no seu processo, as pessoas ao nosso redor vão estar passando por outros momentos. E a gente vai aprendendo, né? Isso é o ciclo da vida, esses são os caminhos da deusa. Então, essa era a mensagem que eu tinha para trazer hoje. Também trazer um pouquinho de Deméter, que eu falo um pouquinho menos aqui, porque acaba falando mais de Afrodite, Perséfone e Ártemis, né? Que tá mais ali. Mas é isso, espero que você tenha gostado, que tenha feito sentido para você. Se quiser conhecer o livro digital que eu falei, Caminhos da Deusa, é um livro bem curtinho, mas ele é muito prático, porque eu tenho muitos exercícios ali, tem 13 exercícios práticos para fazer no dia a dia, que vão nos conectar e ajudar a passar por essa jornada da heroína. Até mais.